Viúva pobre vence o julgamento, ajuda um mendigo doente, e a compaixão revela o caminho para uma riqueza inesperada. Alice era viúva há 3 anos, desde que o marido morreu de febre no sertão. Ficou sozinha com 2 filhos pequenos, uma casa de taipa caindo aos pedaços e uma miséria que doía na alma. Ela trabalhava como lavadeira, esfregando roupa alheia no tanque até as mãos sangrarem, ganhando migalhas que mal davam para comprar farinha e feijão. Tinha dia que os meninos dormiam chorando de fome, e Alice ficava acordada a noite inteira, olhando para o teto de palha furado, pedindo a Deus uma luz, um milagre, qualquer coisa que tirasse ela daquele buraco sem fundo. A vida tinha sido dura demais com ela, mas Alice nunca perdeu a fé, nem a bondade que a mãe ensinou desde criança. Não importa o quanto você sofre, minha filha, nunca perca a compaixão pelos outros, dizia a mãe dela, que já tinha morrido fazia tempo. E Alice guardava essas palavras no coração como se fossem reza. Numa tarde de sol rachando a terra, Alice estava voltando do rio com uma trouxa de roupa molhada na cabeça quando viu um homem caído na beira da estrada. Ele era velho, sujo, com a roupa rasgada, grudada no corpo magro e cheirava a dias sem banho e a doença. Os cabelos estavam embaraçados, a barba comprida e suja, e ele gemia baixinho, pedindo água com a voz fraca. Alice parou, o coração apertado. Ela sabia que deveria ajudar, mas a cabeça dela martelava com pensamentos que a envergonhavam. Eu mal tenho para mim e para os meus filhos. Se eu dar comida e água para esse homem, o que vai sobrar para a gente? E se ele for perigoso? E se ele tiver alguma doença que pega? Eu não posso arriscar a saúde dos meus meninos por um desconhecido. Alice sentiu a tentação de passar reto, fingir que não viu, seguir em frente e deixar o destino cuidar daquele homem. Afinal, ela também estava sofrendo, também estava passando necessidade. Por que ela deveria dividir o pouco que tinha com um estranho que talvez nem merecesse ajuda? Mas quando Alice deu o primeiro passo para ir embora, a voz da mãe ecoou na cabeça dela. Nunca perca a compaixão. Ela parou, respirou fundo e voltou. Ajoelhou do lado do homem, tirou o cantil da bolsa e deu água para ele beber. O mendigo bebeu desesperado, engasgando, e depois olhou para Alice com os olhos cheios de lágrimas. Obrigado, senhora. Tô doente faz dias. Ninguém para me ajudar. Acham que eu sou lixo. Alice sentiu o peito apertar. Ela ajudou o homem a levantar, colocou o braço dele no ombro dela e disse: Vem comigo. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho, a gente divide. O caminho até a casa dela foi duro, porque o homem mal conseguia andar, e Alice estava exausta do dia de trabalho. Quando chegou em casa, os filhos olharam assustados para o estranho sujo e fedorento que a mãe trazia. Mãe, quem é esse homem? A gente mal tem comida para nós, disse o mais velho, com medo e fome nos olhos. Alice olhou para os filhos e respondeu, com a voz firme: Esse homem está precisando de ajuda e nós vamos ajudar. Deus nunca abandonou a gente e a gente não vai abandonar ninguém. Alice ferveu água, lavou as feridas do mendigo, deu a ele a única muda de roupa limpa que tinha sobrado do marido e preparou um caldo ralo de osso com farinha, que era tudo que restava na despensa. Ela dividiu a comida em 4 partes, uma para cada filho, uma para o mendigo e a menor para ela. Os meninos comeram em silêncio, olhando para o estranho que dormia no canto da sala, enrolado no cobertor velho. Alice comeu suas 2 colheradas de caldo e deitou com fome, mas com a consciência em paz. Ela não sabia quem era aquele homem, não sabia se ia se arrepender, mas sabia que tinha feito o certo. E naquela noite, enquanto ouvia a respiração pesada do mendigo e o choro baixinho dos filhos com fome, Alice rezou: Senhor, eu fiz o que a senhora me ensinou. Agora, só o Senhor pode cuidar da gente. Comente. É fácil ter compaixão quando você também não tem nada? Os dias foram passando, e Alice cuidou do mendigo como se fosse da família. Ela dava a ele o pouco de comida que conseguia, lavava as roupas dele, trocava os curativos das feridas e conversava, tentando arrancar algum sorriso daquele homem que parecia ter perdido a vontade de viver. Os vizinhos criticavam, diziam que Alice era louca de dividir a miséria dela com um desconhecido. Você vai morrer de fome por causa desse vagabundo, Alice. Manda ele embora, gritava Dona Zefa, a vizinha fofoqueira. Mas Alice não ligava. Ela sentia no coração que estava fazendo certo,
mesmo que a barriga roncasse de fome e os filhos reclamassem. Depois de uma semana, o mendigo começou a melhorar. As feridas sararam. Ele ganhou um pouco de peso e a cor voltou para o rosto. E num fim de tarde, enquanto Alice costurava um remendo na camisa dele, o homem finalmente falou, com a voz emocionada: "Senhora, eu preciso contar quem eu sou de verdade." Alice parou de costurar e olhou para ele, curiosa e assustada. O homem respirou fundo e começou: "Meu nome é Vicente Almeida. Eu era dono de uma das maiores fazendas de gado da região. Tinha terras, dinheiro e respeito. Mas eu também era orgulhoso, egoísta e cruel. Tratava mal os empregados, desprezava os pobres e achava que era melhor que todo mundo. Um dia, meu sócio me traiu, roubou tudo o que eu tinha e me deixou na rua. Eu fiquei doente, perdi a dignidade e durante semanas andei pela Caatinga pedindo ajuda. Ninguém me ajudou. As pessoas que eu desprezei passavam por mim e riam, dizendo que eu merecia. Eu estava morrendo, senhora, e a senhora foi a única que parou. A senhora, que não tinha nada, dividiu tudo comigo. A senhora me salvou e me ensinou a lição que eu precisava aprender, que a riqueza não vale nada se a gente não tem compaixão." Vicente chorou, e Alice chorou junto, segurando a mão calejada dele. Depois de enxugar as lágrimas, Vicente continuou: "Eu perdi tudo, mas eu ainda tenho uma coisa em formação. Antes de eu perder as terras, eu tinha guardado o título de uma propriedade pequena, de 10 hectares, que ninguém sabia que existia. Tá registrada em cartório, mas o papel tá escondido num lugar que só eu sei. Eu vou te levar lá e te dar esse título, Alice. A terra é sua agora. E mais, eu tenho um amigo, Dr. Tavares, que é advogado na capital, e me deve favores de quando eu era rico. Eu vou escrever uma carta para ele, pedindo que te ajude a vender essa terra ou te dê um emprego justo. Você merece, Alice. Você me salvou quando eu não era nada, e eu vou te dar o que eu posso para te ajudar a sair dessa miséria." Alice ficou sem palavras, com o coração disparado. Ela não esperava recompensa, não tinha ajudado Vicente por interesse, mas agora Deus estava abrindo uma porta que ela nem sabia que existia. Vicente cumpriu a palavra. Levou Alice até o esconderijo, entregou o título da terra, escreveu a carta para o advogado e ainda deu conselhos sobre como ela poderia usar aquela pequena propriedade para plantar e vender. Dr. Tavares, quando recebeu a carta, ajudou Alice a regularizar tudo e ainda arrumou para ela um comprador que pagou um preço justo pela terra. Com o dinheiro, Alice comprou uma casa melhor, abriu um pequeno negócio de venda de quitutes e finalmente conseguiu dar aos filhos a comida farta e a vida digna que sempre sonhou. Vicente ficou uns meses morando perto dela, recuperando a saúde e a dignidade. E depois partiu, dizendo que precisava reconstruir a vida dele do zero, mas que jamais esqueceria a lição de humildade e compaixão que Alice ensinou. Uma noite, sentada na varanda da casa nova, com os filhos dormindo de barriga cheia e o coração em paz, Alice olhou para o céu estrelado e agradeceu. Ela tinha superado o julgamento, vencido o egoísmo que quase a fez passar reto pelo homem na estrada, e recebido uma bênção que mudou a vida dela. Mas a maior riqueza que Alice ganhou não foi o dinheiro da terra. Foi a certeza de que a compaixão, a bondade e o bom caráter sempre valem a pena, mesmo quando parece que não sobra nada para dar. Alice aprendeu e ensinou para os filhos que a gente nunca deve julgar ninguém pela aparência, e que o ato de bondade que a gente faz hoje pode ser a semente da bênção que a gente colhe amanhã. E essa lição, ninguém nunca mais tirou do coração dela. Inscreva-se no canal para mais lições da Caatinga e deixe seu like se você aprendeu a lição da compaixão. Tentar novamente